falando de imunidade, a obesidade é um vilão, né? Então, a obesidade, ela acaba trazendo para o organismo um estado inflamatório, né? Básico, né? Quando você tem obesidade, você tem uma série de hormônios inflamatórios, né? Uma série de substâncias inflamatórias sendo liberadas no corpo, né? Então, de certa forma, por você estar sempre inflamado, você está utilizando um recurso. Eu vou tentar explicar isso melhor, assim, bispo. Você imagina, eu gosto muito de falar que o sistema imunológico é um exército, né? É um exército que ele é finito. Ele não é um exército com, sei lá, soldados infinitos, né? Sim. Ele tem um número de soldados finitos ali, né? E ele fica lá. Eu gosto muito de fazer esse esquema para a gente poder entender do que a gente está falando. E ele fica lá em determinados quartéis generais do nosso organismo. Sempre que há uma resposta inflamatória, eu, na verdade, estou utilizando esse exército para poder fazer essa resposta inflamatória. Combater, né? Se eu estou utilizando esse exército para fazer essa resposta inflamatória, eu estou deixando áreas, campos sem vigilância correta. Então, eu também predisponho a entrada de bactérias, a infecções, a processos infecciosos e também outros processos inflamatórios, né? Então, a busca de uma saúde adequada é uma saúde em que a gente possa ter menos, digamos assim, estímulos inflamatórios possíveis, né? E que esses estímulos inflamatórios eles só aconteçam quando de fato eu tenho que usar o meu recurso, que é o meu exército, que é o meu quartel-general, que é o meu sistema imunológico, entendeu? Nesse contexto, a obesidade, como causa muita inflamação, está recrutando o tempo todo esse sistema imunológico, proteínas inflamatórias, e aí você pode ter o que as pessoas falam, né? Vou botar aqui bem entre aspas, como uma baixa da imunidade ou uma baixa da resposta imunológica. Propriamente não é uma baixa, mas é porque você tem uma inflamação acontecendo aqui, uma inflamação acontecendo ali, um processo infeccioso acontecendo aqui, e aí a resposta como global não vai ser a mesma resposta, uma resposta tão efetiva quanto seria se eu não tivesse um processo inflamatório basal ali o tempo todo, estimulando o organismo, né, bispo? Interessante, porque eu vi que o doutor está doutorando em epidemiologia. Então, vamos lá. O Covid tinha muito essa explicação do exército, dos soldados, pelas inflamações que ela causava. É isso? Só uma pequena correção, né? O meu doutorado é em epidemiologia. Na verdade, a epidemio, ela estuda muito a frequência, né? A incidência e a prevalência de doenças no meio para poder tentar criar estratégias de saúde pública para a gente poder combater as doenças. Então, essa é a formação que eu estou fazendo nesse momento. Sim. Mas, assim, falando do Covid, a gente tinha, na verdade, uma percepção errada no início da pandemia da doença, né? A gente acreditava muito que a doença era uma doença respiratória, né? E depois o que a gente pôde ver é que a doença, na verdade, era uma doença inflamatória, né? Que inflamava mais do que efetivamente só causava problemas respiratórios. Essa inflamação, no começo ali da pandemia, era muito importante, e muito grave ali nos quadros respiratórios, sim, né? Nós tivemos vários pacientes com quadros pulmonares graves, mas o que a gente pode ver também é que havia inflamação também nos vasos sanguíneos, havia inflamação também no sistema músculo-esquelético, né? E mais, ativava, quer dizer, tinha uma característica de ativar doenças autoinflamatórias, né? Então, a relação com outros agravos, né, com outras doenças, com artrite reumatoide, com ativação de doenças inflamatórias. Isso é que, na verdade, hoje é assim que, na verdade, a gente hoje vê a Covid, né, o Covid-19, uma doença muito inflamatória, né? Então, assim, ela se tornava uma doença que
ela afetava todo o sistema, todos os sistemas, na verdade. Exatamente. Quer dizer, poderia até começar pelo quadro respiratório, mas não se encerrava ali, né, bispo? Quer dizer, um quadro mais generalizado. E pegou a medicina de surpresa, assim, né? Foi mesmo. Foi uma... A gente não esperava enfrentar uma pandemia, né? Como nós tivemos, a ponto de fechar tudo, a ponto de você fazer restrições severas, né? Restrições sanitárias severas, né? Do ponto de vista de isolamento social, né? E eu acho que a gente, não querendo aqui ser alarmista, né? Mas assim, a qualquer momento pode surgir um outro vírus desse, tão grave quanto, causando uma situação tão grave quanto, né? No mundo, né? Agora, por outro lado, né, isso mostrou também uma grande capacidade que nós temos, né, de desenvolver processos, né, de desenvolver um trabalho, uma ciência séria, que foi a ciência da vacina, né, bicho? Isso que eu ia perguntar ao senhor. A vacina que muita gente tem precauções, né, por causa da vacina. O senhor pode falar sobre a vacina que eu acho, na minha né, hipótese, eu acho que teve resultado, né, da vacina. Mas tem muita gente que ainda tem muito medo. Eu enfrento isso no dia a dia do consultório, né? Porque, assim, se tem gente adulto que tem muito medo, e que dirá os pais das crianças, né? Porque, efetivamente, o Covid-19 não foi uma doença da pediatria, né? Foi uma doença dos adultos, né? Porque as crianças que se infectavam quase não tinham manifestações, pouquíssimas crianças, né? Mais crianças com comorbidades e que a gente via com doenças com manifestações mais graves, né? Quer dizer, crianças que já estavam doentes e mas tudo mais. Mas o óbito com criança foi quase... Foi pouquíssimo. Mas teve. Teve, não teve? Mas teve, né? Foi pouco, mas teve. Sim. Então é uma coisa importante, né? Do ponto de vista da vacina, eu nunca faço julgamento das pessoas, né? Porque a gente não... tem o fórum íntimo das pessoas, né? E assim, cada pessoa tem a sua crença e tudo. Eu acho que o maior problema que aconteceu na época da pandemia foi porque a gente teve, infelizmente, os órgãos executivos, né? Os órgãos legislativos legislando em relação a algo que não era para se legislar, né? Porque nós estamos falando de saúde, né? Órgãos legislativos não tem a ver com saúde, né? Órgãos executivos não tem a ver com saúde, tem a ver com garantir condições para que a saúde se instale, né? Para que o bem-estar da sociedade se instale. Então, com essa questão, com essa briga política que houve nesse tema, infelizmente surgiram muitas teorias, né? Muitas pessoas que se diziam especialistas falando e defendendo uma causa ou outra. Eu gosto de falar sobre esse tema sobre a seguinte ótica. Eu creio que você vai me entender perfeitamente. Eu faço pesquisa. Eu estou fazendo doutorado, eu faço pesquisa. Na minha tese de doutorado, eu selecionei as unidades que iam participar da minha tese, eu enviei os formulários para poder preencher lá os pacientes, para incluir os meus dados. Eu sentei no meu computador para fazer a análise dos dados, fazer a estatística da minha tese, e agora eu estou sentando para poder escrever minha tese. Eu que fiz tudo. Então, eu levo 4 anos para fazer isso. Agora, a minha pesquisa, da minha tese, ela segue o mesmo rigor metodológico de todas as pesquisas. Se eu quiser publicar a minha pesquisa, se eu quiser fazer uma publicação da minha pesquisa, eu tenho que ter rigor metodológico. Que dirá uma pesquisa de medicamentos ou uma pesquisa de algum tratamento, de algum insumo biológico, né? Um insumo que eu vá ter que aplicar nas pessoas. Então, assim, os critérios estabelecidos para se fazer os estudos das vacinas, eles foram os mesmos e foram seguidos à risca. O que acontece, bispo, é o seguinte: qual o investimento que eu tive na minha pesquisa? Nenhum. O meu braço, o meu suor e a minha vontade de fazer. Qual o investimento que se teve na pesquisa da vacina do Covid?
milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares. Muitas empresas começaram a investir fortemente na pesquisa. Então, assim, você tem um grupo de pesquisa todo voltado, sendo pago em vários locais do mundo para poder fazer a pesquisa andar rápido. Por isso a celeridade dos resultados, por isso a celeridade da vacina, por isso que nós conseguimos alcançar uma vacina em tempo tão rápido e tão recorde. Né? Agora, isso não tem a ver com menos rigor metodológico. Entendi. Isso tem a ver com o mesmo rigor metodológico. E aí eu sempre falo isso para os pais. Quando seu filho tem febre, o que você dá para ele? Na maior parte das vezes fala assim, eu dou dipirona ou eu dou paracetamol. Perfeitamente. Quem é que aprovou o paracetamol e a dipirona para poder ser feita aqui no Brasil, aprovada como um medicamento possível? Foi o Ministério da Saúde, perfeitamente. O próprio Ministério da Saúde também aprovou a vacina. Quer dizer, por que o Ministério da Saúde estabeleceria, a Organização Mundial da Saúde defendeu a vacina? Então, assim, por que esses órgãos defenderiam com o mesmo rigor metodológico, um medicamento que eu faço para febre, um medicamento que eu faço para Covid, e para eu tenderia a uma busca econômica, uma busca obscura, e para outro não. Compreende? Eu não posso crer nisso. Porque se eu começar a acreditar nisso, eu paro de fazer medicina. Né? Se eu começar a acreditar que os órgãos que são responsáveis por cuidar do rigor e por cuidar da segurança dos medicamentos e dos insumos que eu uso em saúde, que esses órgãos, eles fazem esse tipo de acepção, né? Aqui eu vou fazer, aqui eu não vou fazer, por simples interesse, eu tenho que parar de fazer medicina. Né? Porque uma das coisas que mais foram questionadas, ou que mais foi questionada, foi o tempo da aprovação. Eu não tenho dúvida. Agora, havia uma urgência também, né? Sem dúvida. E mais, bispo, o tempo, você consegue acelerar o tempo com dinheiro. Exatamente. Dinheiro acelera o tempo. Né? Se eu tenho muito dinheiro investido num tipo de pesquisa, eu ganho tempo. É como eu estou lhe falando. Se eu, por exemplo, tivesse dinheiro na minha pesquisa, eu teria uma pessoa fazendo minha estatística, outra pessoa escrevendo uma parte da minha tese, eu escrevendo uma outra parte, uma outra pessoa analisando o resultado, Acelera e depois eu seria só o gestor do meu processo, Sim, o gestor da minha pesquisa. Não, eu estou na minha pesquisa particular, eu estou fazendo tudo. Porque é assim que um aluno faz ali no doutorado, né? Não estou falando que... Eu só trouxe o exemplo da minha pesquisa só para que você entenda, claro. né? Mas o rigor metodológico, o rigor de aprovação é o mesmo. Agora, há uma assim, não vou dizer que é senso comum, mas uma fala de que tudo que se acontece hoje, de mal ou maléfico, está relacionado, eu vou explicar, vou ser mais claro, à vacina. Vamos supor, um jovem passou mal, não encontraram a causa do mal, e as pessoas estão fazendo relação com a vacina. Eu ouço muito isso, principalmente nas redes sociais. E como é que se trata isso, né? Bispo, eu sempre respondo, eu sempre ouço isso, tá? Eu sou uma pessoa pró-vacina, tá? Se eu não fosse pró-vacina, eu nem seria pediatra, porque a pediatria, ela perpassa por imunização, né? A pediatria perpassa por duas questões, a alimentação que a gente falou e imunização, né? Então, eu sou pró-vacina, né? A questão aí, nesse discurso, que eu sei que não é seu, mas que você está trazendo da mídia social, é o viés que a gente dá para esse discurso. Porque, assim, eu vou lhe responder isso como uma pergunta de reflexão. As pessoas atribuem a uma série de mortes súbitas, uma série de problemas trombóticos, problemas, enfim, uma série de problemas à vacina. Mas eu te pergunto, não pode ser também o vírus? Porque se o vírus é um vírus inflamatório, se o vírus causa inflamação multissistêmica, não pode ser ele o causador ao invés da vacina? Não tenho essa resposta para dar. É provável que nós consigamos, com a pesquisa científica, descobrir se é de fato, qual é o peso de fato, qual é o pêndulo aí, de fato, dessa verdade. Se essa verdade é uma verdade da vacina ou se essa verdade é uma verdade da doença. Mas eu ataco um dos lados de acordo com o meu viés político, de acordo com aquilo que eu quero defender. De fato e de verdade é que nós temos visto, sim,
mais quadros de morte súbita, mais óbitos com evolução esquisita, vamos colocar assim dessa forma, né? Não na pediatria, no adulto, a gente vê noticiado e tudo mais. E aí as pessoas falam, isso é vacina, essa é a vacina X ou a vacina Y, porque ele fez a vacina há 2 meses. Tá, mas ele também teve a doença. O vírus está aí ainda, está circulando ainda. Perfeito. Quer dizer, o que foi vacina, o que foi vírus? Né? Eu acho que a gente ser muito minimalista no pensamento, em pensar que tudo tem o viés da vacina. Eu não estou defendendo aqui dizendo que a vacina não tem efeitos colaterais. Todas têm. Inclusive vacinas que são clássicas no calendário infantil. Tá? Mas ainda assim, o benefício é muito maior. Do que o risco ou do que o malefício, entendeu? Okay. Agora, o quanto que esses problemas que estão acontecendo com as pessoas de uma maneira geral não podem estar relacionados para o vírus? Ninguém sabe responder. Então, se ninguém sabe responder, seria muito leviano a gente atribuir isso a uma vacina que, na minha opinião, tornou a nossa vida normal novamente. Né? Porque nós saímos de um isolamento total para hoje você ter possibilidades de viagens de avião sem restrição sanitária. Então, eu acredito que isso... Eu não sou a melhor pessoa para falar, eu não sou o grande estudioso da vacina, mas eu acredito sim que isso tenha relação com a imunização. Eu não tenho dúvida disso.